Olá, meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sou o pastor Ricardo de Oliveira e estou aqui gravando mais um vídeo para o canal. Peço humildemente a sua inscrição e seu like, aquele joinha, aquele gostei, que o algoritmo do YouTube, ele entende que fazendo assim o vídeo é relevante e vai passando para muitas pessoas e isso vai abençoando o canal. Peço a sua inscrição, peço que você compartilhe este vídeo com muitas pessoas, tá bom? Da família, amigos, parentes, pessoas que você conhece, que precisam ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, tá? Vamos glorificar a Deus enquanto podemos, porque a noite vem quando ninguém poderá mais fazer absolutamente nada. Estaremos aqui fazendo um pequeno estudo, eu espero que o vídeo fique não muito grande, mas fique um vídeo assim condensado, vou procurar ser muito sucinto aqui, acerca daquela passagem do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 25 até o versículo de número 37. Vou fazer uma leitura dinâmica. O título da epígrafe é a Parábola do Bom Samaritano, sendo que quando você lê do versículo 25 ao 37, você não vai encontrar essa palavra bom samaritano, mas pelo contrário, a Bíblia diz que um samaritano, essa questão do bom samaritano foi colocado pelas pessoas que fazem as versões da Bíblia no português. São os tradutores, e as sociedades bíblicas para poder ajudar, e viram que nesse homem havia qualidades de benevolência, de bondade, então decidiram colocar bom samaritano, mas não está no texto original a palavra bom samaritano, está um samaritano, ok? Então vamos lá, diz assim a Bíblia: E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, no caso Jesus: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Veja, os dois religiosos, o sacerdote, não diz o nome, e o levita também não diz o nome, que é uma parábola, então, mas havia levita, sacerdote, era algo que o auditório, a audiência, aqueles que estavam ouvindo isso, o próprio doutor da lei, sabia perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Então diz Jesus aqui, continuando, Mas um samaritano, está no versículo 33, conforme eu vos falei, que ia de viagem, chegou ao pé daquele homem, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, ateou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, ou seja, no seu transporte, na sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual pois destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei responde, e ele disse: O que usou de misericórdia para com o homem que estava ferido. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Tremendo, nós vamos estar meditando, irmãos, aqui. Fiz aqui um pequeno esboço, então nós vamos estar aqui meditando nesse pequeno esboço que eu fiz aqui. Bom, aqui nós podemos dar o nome desse vídeo de O Samaritano e uma demonstração da excelência do amor ágape. Primeira coisa, o amor ágape não discrimina.
Os discípulos de Jesus têm que amar indiscriminadamente a todas as pessoas. Os agentes do amor ágape, eles não traçam linhas de responsabilidade, de exclusão. No amor ágape não há racismo, não há preconceito, não há discriminação, não há divisão. Foi isso que esse samaritano fez. Havia uma rivalidade, um racismo, uma xenofobia de judeus para com samaritanos. Mas esse samaritano não olhou por esse lado. Então o amor ágape, ele não tem discriminação. O amor ágape, ele é ousado. Os costumes religiosos, tá bom? Eles são os que não deixam as pessoas potencializarem muitas vezes o amor. Costumes religiosos. Mas o amor ágape valoriza as pessoas mais do que as tradições religiosas. Então você vê que o amor ágape, ele não dá valor à religiosidade. Ele dá valor à proximidade do amor de Deus e valoriza o amor de Deus mais do que o dogma, mais do que a religião. Porque muitas religiões, elas ao invés de unirem as pessoas, elas desagregam as pessoas, desunem as pessoas. Pense nisso. O amor ágape incomoda a consciência. Vê que aquele homem, esse samaritano, ele foi movido de íntima compaixão. A consciência dele falou, meu Deus, o que eu posso fazer por esse homem? Eu não vou ficar aqui parado, eu vou até ele e vou agir em prol dele. Veja como o ágape, ele mexe com a nossa consciência. O amor ágape, ele é ousado, ele não tem medo de correr riscos. Vemos isso porque a cena inteira poderia ser um ardil, talvez pudesse ter homens ali escondidos naquele lugar onde os salteadores atacaram aquele homem, não é? Esperando para atacar quem oferecesse ajuda. Mas o amor ágape, ele não mede esse tipo de coisa. O amor ágape, ainda que você vá num lugar perigoso ou esteja num lugar perigoso, você é movido pelo amor ágape, você há de fazer o bem de qualquer maneira, de qualquer jeito. Independente do local, independente de onde você estiver, o bem e o amor vai te mover a fazer o bem ao teu próximo. O amor ágape, ele dedica tempo. Veja que aquele samaritano, ele estava viajando também, mas ele pega aquele homem, leva ele para uma estalagem, fica com ele lá na estalagem. Aquele homem não vai embora, não larga ele lá e ó, fica com vocês aí, eu tô indo. Não, ele fica até o dia seguinte com aquele homem e depois ele ainda dá dinheiro para aquelas pessoas ali da estalagem cuidarem daquele homem. Que coisa tremenda. Então, o amor ágape, ele dedica tempo. Vejam só outra coisa interessante. O amor ágape não hesita em fazer despesas. Aquele samaritano, ele pagou o dono da estalagem o equivalente a 24 dias de passagem, de dinheiro, de trabalho. E ofereceu um cheque em branco, vamos dizer assim, para qualquer despesas adicionais. Ele falou, ó, se gastar alguma coisa a mais, me fala que eu vou pagar. Então o amor ágape, ele não hesita em gastar, em fazer despesas. Tem gente que faz exatamente o contrário. Diz que ama, mas o irmão está com frio e não dá um casaco. Diz que ama, o irmão está com fome e não dá 1 quilo de arroz e feijão. Diz que ama, mas é incapaz de pagar uma passagem de ônibus para o irmão procurar um emprego, ou a irmã procurar um emprego. Que amor ágape é esse? Isso é um amor mundano. Isso é um amor que não é um amor de Deus verdadeiro. O amor ágape, ele não hesita em fazer despesas. Glória a Deus por isso. O amor ágape ameaça a posição social. Por quê? Porque, como eu disse, havia uma rivalidade entre samaritanos e entre judeus. Então, aquele samaritano, ele podia chegar na cidade dele e as notícias chegarem lá de que ele ajudou um judeu, de que ele ajudou uma pessoa que era judeu. Mas ele não quis nem saber quem era, se era judeu, quem era. Ele quis ver apenas que era um homem que estava ali. Podia morrer se não fosse socorrido e ele tinha que ajudar aquele homem que estava naquela situação tão difícil, caído à beira do caminho, prestes, quem sabe, a falecer, se não houvesse um socorro logo ali para ajudar aquele homem naquela necessidade. O amor ágape não espera retorno. Não vemos no texto o homem samaritano
dizendo: olha, eu vou te ajudar, mas depois tu me devolve tudo quanto eu gastei com você. O amor ágape, ele se doa. A única coisa que o amor ágape faz é glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. E eu fico pensando como esta parábola deve ter mexido com aquele doutor da lei, porque na parábola do samaritano, que é o bom samaritano, né, que eu já até falei sobre isso aí no vídeo aqui, mas na parábola, o herói da parábola não é um judeu. Podia ser um judeu socorrendo um samaritano, não é verdade? Aí Jesus estaria bem com aquela audiência, com aqueles interlocutores que o interpelavam, tentavam constantemente com perguntas capciosas, muitas vezes não querendo apenas conhecer a verdade de Deus, mas querendo testar Jesus em relação às respostas que ele tinha para oferecer. Mas Jesus, ele coloca um samaritano. Vejam como isso deve ter sido revolucionário, e foi revolucionário. Jesus coloca uma pessoa odiada pelos judeus e chega a dizer que um sacerdote, que era a figura máxima dentro da exponência religião judaica, da exponência realidade espiritual do mundo judaico, o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios a Deus pelo povo. Então Jesus diz que o sacerdote, ele passa de lado, ou seja, indiferente. O levita, mesma coisa também, que cuidava das coisas sagradas, indiferente à dor do próximo. Mas um samaritano, que era considerado inimigo, havia xenofobia desses que eram chamados os judeus da época com os samaritanos, não havia. Então alguns até dizem naquela passagem da mulher samaritana que Jesus ali, ele quebrou paradigmas, e realmente Jesus, ele quebra paradigmas. Jesus, ele coloca as coisas de uma forma que muda o conceito, muda o nosso modo de pensar, muda a forma como nós agimos. E eu espero que esse texto da palavra de Deus, ele possa mudar muita coisa radicalmente no teu ser, na tua percepção de vida e de mundo e de pessoas, e que Deus possa iluminar a tua mente, o teu coração, o teu entendimento, para que você possa ver que amar a Deus sobre todas as coisas vai gerar no teu coração o amor de Deus, e consequentemente você vai dar esse amor ao próximo, aquele que está do teu lado, independente de quem seja, branco, preto, loiro, amarelo, asiático, seja lá africano, seja quem for, argentino. Você vai amar aquela pessoa quando vê-la em uma situação como essa que o samaritano viu, a pessoa necessitando de ajuda, e ele foi de encontro àquela pessoa. Que coisa linda, meus irmãos. Então esse é o amor ágape, é o amor que não tem medição, é o amor que não tem comprimento, altura ou largura, ele é imensurável. Então, que esse possa ser o amor que esteja em mim e esteja no teu coração e nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus. Bendito eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te glorificamos, ó Deus, por mais este vídeo que aqui gravamos. Eu espero, Senhor, que em teu Espírito Santo toque em cada vida, em cada coração que ver e ouvir as palavras deste vídeo, meu Pai. Que o nosso amor, ele seja o verdadeiro amor, não o amor segundo a carne, mas o amor segundo o Espírito. Que possamos amar como Cristo nos amou, que possamos amar como aqueles irmãos do primeiro século amavam, que vendiam até as suas propriedades para dar àqueles que necessitavam de amparo e de ajuda. Meu Deus, muda os quadros, transforma as realidades, tira o egoísmo do nosso coração e nos abençoa de uma forma rica e poderosa. É o que te oramos e pedimos a Ti, por todos nós, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, amigos, que Deus vos abençoe, e que a graça de Deus e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Shalom.